Em uma pequena casa no coração de Osasco, São Paulo, região metropolitana que abriga mais de 3,5 milhões de habitantes e onde 30% da população tem menos de 15 anos, começou a se desenvolver uma história extraordinária que gelaria o sangue de qualquer pessoa que a ouvisse. Gabriel Silva, de apenas 6 anos e nascido em uma família católica brasileira tradicional, começou a exibir comportamentos tão incríveis e perturbadores que mudariam para sempre não apenas a vida de sua família, mas também a compreensão científica da vida, da morte e da consciência humana. O Brasil, com seus 215 milhões de habitantes, é uma nação profundamente religiosa onde 86% da população professa alguma crença espiritual, principalmente o catolicismo. É também um país rico em tradições ancestrais relacionadas ao mundo espiritual, desde as manifestações afro-brasileiras até as práticas modernas do espiritismo kardecista. No entanto, a família Silva não havia se preparado para o que estava prestes a acontecer em sua modesta residência no bairro de Presidente Altino, conhecida por sua diversidade cultural e proximidade com a capital paulista. A história começou de forma aparentemente inocente em uma tarde quente de março de 2024, quando Gabriel brincava no quintal de sua casa. Sua mãe, Rosângela Silva, professora de ensino fundamental de 35 anos, formada pela Universidade de São Paulo, notou que seu filho havia parado de brincar com seus carrinhos e estava olhando fixamente para seu próprio reflexo na porta de vidro que separava o quintal da sala. Antes de entrar em detalhes mais impactantes, quero pedir que se inscrevam em nosso canal e deixem um like. Assim nos ajudamos a apoiar mais projetos sociais. Não pedimos dinheiro, apenas sua inscrição. O que aconteceu a seguir deixou Rosângela sem palavras e fez com que seu marido, Carlos Silva, um técnico em eletrônica de 39 anos que trabalhava em uma empresa no ABC Paulista, questionava tudo o que acreditava sobre a realidade. Gabriel, que nunca havia demonstrado interesse particular por televisão além dos típicos desenhos infantis brasileiros, começou a se mover de uma forma simplesmente impossível para uma criança de sua idade. "Eu sou Silvio Santos", sugeriu o menino com uma voz que parecia ter décadas de experiência e uma nostalgia profunda que não deveria existir em alguém tão jovem. "Morri em São Paulo, mas agora estou aqui neste pequeno corpo. Preciso provar quem eu sou." As palavras eram tão sinceras e melancólicas que Rosângela sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Mas o que se seguiu foi ainda mais perturbador. Gabriel começou a gesticular de uma maneira que desafiava todas as leis da física e do desenvolvimento motor infantil. Suas mãos se moviam com a mesma naturalidade e carisma que marcaram as décadas de apresentação do verdadeiro Silvio Santos na televisão brasileira. Cada gesto, cada movimento, cada expressão facial foi uma réplica exata da performance que emocionou milhões de telespectadores brasileiros por mais de 60 anos. O menino reproduzia, com absoluta perfeição, trejeitos e maneirismos que levaram décadas para se consolidar como marca registrada do apresentador. "Vocês não acreditam em mim", disse Gabriel, parando abruptamente e olhando diretamente nos olhos dos pais. "Mas posso provar. Sei coisas que apenas Silvio Santos sabia. Sei onde escondi coisas. Conheço segredos que nunca contei para ninguém." A família Silva, inicialmente pensando que se tratava de uma fase passageira da infância ou talvez influência de algum programa de televisão, decidiu observar o comportamento de Gabriel mais de perto. O que descobri nas semanas seguintes deixaria qualquer explicação racional completamente sem fundamento. Gabriel começou a demonstrar um conhecimento sobre a vida de Silvio Santos que era simplesmente impossível para uma criança de 6 anos. Falou sobre gravações específicas, declarações de pessoas que trabalharam com Silvio e que não eram exclusivamente conhecidas pelo público geral, e descreveu lugares onde nunca houve estado com precisão milimétrica. Durante uma conversa com seus pais, Gabriel falou sobre os bastidores do SBT, relatando conversas que aconteceram nos estúdios da emissora ao longo das décadas. Descreveu a disposição do Teatro Silvio Santos com detalhes impressionantes, incluindo camarins secretos e salas nunca exibidas em documentários ou entrevistas públicas. Falou sobre Hebe Camargo e as gravações de programas especiais, descrevendo não apenas os aspectos técnicos, mas também as emoções e preocupações que sentiram durante esses períodos. Mas o momento mais arrepiante chegou quando Gabriel começou a chorar inconsolavelmente enquanto mencionava o hospital, referindo-se ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde Silvio Santos passou seus últimos dias em agosto de 2024. "Me senti tão cansado", soluçava Gabriel durante um episódio especialmente intenso. "Porra, mano, foi tão difícil respirar. Eu sabia que era a hora, mas ainda havia tanto para fazer pelos brasileiros. Foi tão rápido que medo." As lágrimas que corriam pelo rosto do menino não são equivalentes às de uma criança de 6 anos. Havia uma dor profunda nelas, uma melancolia que denotava perda.
tristeza e experiências que a mente de uma criança simplesmente não poderia ter vivenciado. Desesperada para encontrar respostas e cada vez mais preocupada com o bem-estar psicológico de seu filho, a família Silva decidiu procurar ajuda profissional. Sua primeira parada foi o consultório da doutora Beatriz Santos, psicóloga infantil com 18 anos de experiência e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma doutora Santos, inicialmente cética, contribuiu com uma série de sessões com Gabriel ao longo de 2 meses. O que descobriu nelas fez questionar tudo o que aprendeu em sua carreira profissional. Gabriel contou detalhes da vida de Silvio Santos que eram simplesmente impossíveis de saber para uma criança de sua idade, explicou a doutora Santos em seu relatório oficial. Falou sobre gravações específicas, especificamente pessoas que trabalharam com Silvio e que não são exclusivamente conhecidas pelo público, e descreveu lugares onde nunca houve estado com tamanha precisão que tive que verificar por mim mesma. Durante uma das sessões, Gabriel desenhou com impressionante precisão a disposição interna dos estúdios do SBT em São Paulo, onde Silvio Santos gravou muitos de seus programas mais famosos. O desenho incluía detalhes sobre a localização dos equipamentos, decoração e até pequenos objetos pessoais que Silvio guardou no estúdio durante a gravação. Em outra ocasião, Gabriel cantou trechos de vinhetas inéditas. As melodias e letras eram completamente desconhecidas, mas se encaixavam perfeitamente no estilo característico dos jingles do SBT. Quando a doutora Santos investigou essas músicas, descobriu que eram versões perdidas que só foram mencionadas em entrevistas técnicas com sonoplastas que trabalharam com uma emissora. O caso mais impactante ocorreu quando Gabriel descreveu com detalhes uma conversa específica que Silvio Santos teve com Hebe Camargo durante uma gravação privada do Teleton em 1998. O menino relatou não apenas as palavras exatas, mas também as emoções e o contexto da conversa. Meses depois, quando a doutora Santos contatou pessoas que estavam presentes naquele dia, confirmaram a veracidade dos detalhes que Gabriel relatou. Reconhecendo que o caso superava sua capacidade de explicação, a doutora Santos recomendou à família Silva que procure ajuda especializada. Assim, em julho de 2024, viajaram 400 milhas até o Rio de Janeiro para consultar o Dr. Paulo Mendes, psiquiatra especializado em casos anômalos do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Dr. Mendes, que havia estudado casos semelhantes em colaboração com pesquisadores da Universidade de Virgínia e tinha 25 anos de experiência com anomalias psicológicas inexplicáveis, mostrou-se inicialmente cético sobre o caso. Em minha carreira, falo de crianças que alegam ter ouvido memórias de vidas passadas, mas nunca presenciei algo tão detalhado e verificável, admitiu o Dr. Mendes. Os testes trouxeram resultados imediatos. Gabriel foi submetido a uma rigorosa série de avaliações psicológicas, neurológicas e cognitivas. Mostraram-lhe centenas de fotografias de pessoas, lugares e objetos relacionados à vida de Silvio Santos, misturadas com falsos positivos. Sua taxa de acerto foi de 96%, uma impossibilidade estatística de acordo com a probabilidade matemática. Mendes também transferiu sessões onde Gabriel foi questionado sobre aspectos altamente técnicos da carreira de Silvio Santos. Detalhes sobre contratos específicos, nomes de executivos da televisão, dados precisos de gravação de estúdio e até informações financeiras que nunca foram tornadas públicas. Em todos os casos, a precisão das respostas de Gabriel foi verificada através de arquivos privados e documentos legais. Durante uma sessão particularmente impressionante, Gabriel conseguiu recitar, palavra por palavra, o discurso que Silvio Santos havia preparado para o lançamento do SBT em 1981, mas que nunca foi usado devido às mudanças de última hora na programação. O discurso foi encontrado anos depois nos arquivos pessoais de Silvio, mas nunca foi tornado público. Era impossível que Gabriel tivesse acesso a essa informação. De que cidade e estado você está assistindo essa história incrível? Deixe seu comentário abaixo. Intrigado pelos resultados iniciais, o Dr. Mendes decidiu expandir a pesquisa e contratar uma equipe multidisciplinar de especialistas. Uma doutora Marina Oliveira, chefe de neuroimagem pediátrica do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, foi chamada para realizar exames detalhados do cérebro de Gabriel. As tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas revelaram padrões únicos de atividade neuronal em áreas associadas à memória comunicativa e habilidades performáticas. O cérebro de Gabriel exibe padrões de atividade idênticos aos comunicadores profissionais com décadas de experiência, explicou a doutora Oliveira. As conexões neurais estão perfeitamente desenvolvidas para o desempenho complexo que ele executa. Simplesmente não deveriam existir numa criança de 6 anos. Particularmente intrigante foi a descoberta de certas áreas do cérebro de Gabriel, relacionadas ao processamento da comunicação verbal e ao desenvolvimento do carisma televisivo,
exibindo níveis de desenvolvimento que normalmente só são encontrados em adultos com mais de 30 anos de treinamento intensivo em comunicação e performance. Enquanto isso, a doutora Fernanda Costa, geneticista do Centro de Pesquisas Genômicas da Universidade de São Paulo, testou conversão genética. Embora Gabriel compartilhe marcadores genéticos normais com seus pais biológicos, apresenta variações genéticas raras associadas a habilidades comunicativas exclusivas, variações que nenhum dos seus pais possui e que chegam a menos de 0,01% da população mundial. O que torna isso ainda mais intrigante, explicou a doutora Costa, é que essas variações genéticas específicas estão intimamente relacionadas aos tipos de habilidades comunicativas que Silvio Santos demonstrou. A probabilidade disso ser uma coincidência é matematicamente insignificante. Aspecto mais impactante do caso de Gabriel surgiu quando foi levado ao Departamento de Comunicação Social da Universidade de São Paulo para uma avaliação comunicativa detalhada. O professor Roberto Lima, chefe do Departamento de Radiodifusão e especialista em análise de performance televisiva, realizou uma série de testes que deixou toda a equipe científica atônita. Gabriel não apenas imitou bordões famosos de Silvio Santos, com perfeição técnica impossível para sua idade, mas também criou 3 vinhetas completas que nunca foram publicadas. As melodias, as letras e os arranjos comunicativos foram analisados com software avançado de análise vocal, e os resultados foram chocantes. Os padrões comunicativos, as técnicas de respiração e até as microexpressões da voz são idênticos à assinatura vocal de Silvio Santos, explicou o professor Lima. É cientificamente impossível que uma criança de 6 anos reproduza essas características sem treinamento extensivo, e mesmo assim, as limitações físicas de suas cordas vocais tornariam isso impossível. O que se tornou uma situação ainda mais extraordinária foi que Gabriel interpretou essas vinhetas desconhecidas com arranjos completos, incluindo múltiplas harmonias vocais, que gravou em sessões separadas e que, quando combinadas, arranjos musicais complexos e profissionalmente estruturados. Uma das vinhetas, que Gabriel chamou de Os Brasileiros do Futuro, continha letras e melodias que falavam sobre união familiar e esperança no país, temas que eram centrais na filosofia pessoal de Silvio Santos, mas expressões de uma maneira poética que uma criança de 6 anos não poderia conceber. O caso gerou um alvo ainda maior quando Gabriel começou a fazer referências específicas a objetos que Silvio Santos havia escondido. Durante uma suposta visita secreta ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro em 1995, durante uma sessão com o Dr. Mendes, o menino desenhou um mapa detalhado de uma área específica no Corcovado, afirmando que Silvio havia enterrado alguns objetos pessoais. Estava preocupado na época, explicou Gabriel durante a sessão, falando em primeira pessoa como se fosse Silvio Santos. Havia muita pressão, muitas responsabilidades com a emissora. Vim ao Rio em busca de paz e decidi deixar algumas coisas aqui, como uma cápsula do tempo, para quando voltasse. Inicialmente, os pesquisadores foram céticos sobre as análises de Gabriel. Uma equipe de arqueólogos do Museu Nacional, liderada pelo Dr. Carlos Rodrigues, especialista em arqueologia urbana, usou detectores de metal e georradar, seguindo as instruções precisas do menino, para localizar o suposto esconderijo. A 2 metros de profundidade, exatamente onde Gabriel havia indicado, encontrou uma caixa metálica selada. O momento de sua abertura foi filmado e testemunhado por múltiplos especialistas independentes. Dentro da caixa havia roteiros manuscritos inéditos, esboços originais de cenários, fotografias não publicadas e, o mais chocante, uma carta pessoal datada de 18 de novembro de 1995. A carta, escrita à mão com a caligrafia inconfundível de Silvio Santos e autenticada por 3 peritos calígrafos independentes, detalhava seu estado emocional durante aquele período e seus planos para futuros programas que nunca se materializaram. A carta também continha uma passagem profética. Se alguém estiver lendo isso, significa que encontrou o caminho de volta. Uma criança que encontrar isso saberá coisas que apenas eu sei. Esta é minha prova, meu legado, meu retorno. Quando vídeos das performances de Gabriel circularam nas redes sociais, o caso rapidamente ganhou atenção internacional. Dr. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, especialista mundial em casos de reencarnação infantil, voou pessoalmente para São Paulo para estudar o caso. Em meus 35 anos de pesquisa dessas preferências, documentei mais de 3.000 casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas, explicou o doutor. No entanto, o caso de Gabriel apresenta um nível de detalhe e verificação que desafia nossa compreensão atual da consciência e da memória. As investigações revelaram que Gabriel não é um caso isolado. Em Santos, Campinas e Brasília, foram identificadas pelo menos outras 15 crianças com comportamentos semelhantes aos que alegam ser celebridades falecidas.
As aparências parecem estar se concentrando especialmente no Brasil, onde estudos recentes sugerem uma maior incidência desses casos comparados a outros países. Tucker reuniu uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo o Dr. Pim van Lommel, dos Países Baixos, especialista em experiências de quase morte, e o Dr. Erlendur Haraldsson, da Islândia, pioneiro na pesquisa de reencarnação. Juntos conduziram o estudo mais rigorosamente, já realizado sobre um caso de suposta reencarnação. Os exames neurológicos, realizados pela equipe internacional, revelaram descobertas que questionaram a compreensão atual da neurociência. Eben Alexander, neurocirurgião e pesquisador de consciência da Universidade de Virgínia, analisou pessoalmente as varreduras específicas de Gabriel. O que observamos aqui não tem precedentes na literatura médica, afirmou o Dr. Alexander. As áreas do cérebro responsáveis pela memória, comunicativa e desempenho mostram padrões de conectividade que normalmente levam décadas para se desenvolver através de prática intensiva. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de que Gabriel mostrou atividade em áreas do cérebro formadas apenas através de experiências específicas, experiências que ele nunca teve, mas que foram fundamentais na vida de Silvio Santos. Essas incluíam áreas associadas com performance ao vivo, interação com grandes audiências e até o estresse específico associado com a administração de uma empresa de comunicação. O Dr. Mário Borregar, neurocientista da Universidade do Arizona e especialista em neurologia da espiritualidade, contribuiu com estudos adicionais usando tecnologia avançada de neuroimagem. Os padrões neurais de Gabriel coincidem com os de alguém com décadas de experiência em desempenho de alto nível. Não há explicação convencional para como essas conexões neurais poderiam existir numa criança de 6 anos. O momento mais impactante da pesquisa ocorreu quando Gabriel foi visitar os estúdios do SBT em São Paulo. Ao chegar, o menino começou a chorar e recebeu para um canto específico do estúdio onde começou a cavar com as mãos. Aqui, deixei algo para quando voltasse, sussurrou entre soluções. As escavações no local revelaram uma segunda cápsula do tempo, enterrada exatamente onde Gabriel havia indicado. Em seu interior foram encontrados artefatos datados de 1998, incluindo uma gravação de vídeo lacrada do próprio Silvio Santos falando diretamente para a câmera. Na gravação, Silvio Santos disse: "Se vocês estiverem vendo isso, significa que de alguma forma voltei. A criança que encontrar isso saberá coisas que apenas eu sei. Esta é minha prova, meu legado, meu retorno. Prometi que voltaria para continuar alegrando as famílias brasileiras e espalhando alegria. Se vocês estiverem vendo isso, então minha promessa foi cumprida." A autenticação do vídeo, realizada por peritos forenses digitais da Polícia Federal e da Interpol, confirmou suas ocorrências. A gravação foi feita com tecnologia disponível em 1998 e os padrões biométricos de Silvio Santos coincidiram perfeitamente com registros históricos. Hoje, Gabriel continua vivendo em Osasco com sua família, mas sua vida mudou completamente. Ele se apresenta em pequenos eventos por todo o Brasil e faz todos os ganhos para instituições de caridade para crianças, uma prática pela qual Silvio Santos era conhecido em vida. Suas performances não são meras imitações. São recriações perfeitas que emocionam o público às lágrimas. O padre Antônio Silva, da Catedral Metropolitana de São Paulo, inicialmente cético sobre o caso, admitiu após conhecer Gabriel: "Há mistérios neste mundo que transcendem nosso entendimento. Esta criança carrega algo que não pode ser explicado pela ciência convencional nem pela teologia tradicional." O caso de Gabriel abriu portas para novas pesquisas sobre consciência, memória e a possibilidade de vida após a morte. Universidades ao redor do mundo estão estudando casos semelhantes, e o que antes parecia fantasia começa a ser considerada uma possibilidade científica. À medida que Gabriel cresce, suas memórias de sua vida passada como Silvio Santos permanecem intactas e vívidas. Os psicólogos infantis continuam monitorando seu desenvolvimento e observam que, apesar de suas habilidades extraordinárias, ele mantém as características emocionais e sociais normais de uma criança de sua idade. O caso dividiu a comunidade científica. Enquanto os céticos pesquisam curiosamente, um número crescente de pesquisadores aceita que o caso de Gabriel apresenta evidências que desafiam a compreensão atual da consciência humana e da possibilidade de reencarnação. Estudos recentes identificaram padrões semelhantes em crianças para toda a América Latina, indicando que o que aconteceu com Gabriel pode ser parte de um interesse mais amplo. Centros de pesquisa no Chile, Argentina e Colômbia estão documentando casos de crianças que alegam ser celebridades reencarnadas, cada uma com suas próprias evidências verificáveis. Uma doutora, Esperanza Castellanos, do Centro de Estudos da Consciência da Universidade Nacional Autônoma do México,
Liderou uma equipe multidisciplinar que investigou o caso de Gabriel e outros similares. Estamos testemunhando certezas que nos obrigam a reconsiderar nossas suposições mais básicas sobre a natureza da consciência humana e a possibilidade de sobrevivência após a morte física. O caso de Gabriel Morales transcendeu o reino da parapsicologia para se tornar um tópico de estudo sério em neurociência, psicologia e física quântica. Pesquisadores proeminentes estão explorando teorias sobre memória mórfica, consciência celular e a possibilidade de que a memória não esteja limitada ao cérebro. As implicações são profundas. Se o caso de Gabriel é autêntico, e a evidência acumulada sugere que é, então a morte pode não ser o fim que sempre pareceu ser. Consciência, memória e identidade podem persistir além da morte física e, sob certas circunstâncias, se manifestarem em novos corpos. Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, pioneiro na pesquisa de consciência quântica, visitou Gabriel pessoalmente e declarou: "Este caso sugere que a consciência pode existir independentemente do cérebro, possivelmente em níveis quânticos que ainda não compreendemos completamente." O caso de Gabriel envolveu pesquisas em universidades ao redor do mundo. Harvard, Oxford, Cambridge e Sorbonne estabeleceram programas dedicados ao estudo de consciência anômala. O governo brasileiro criou uma comissão nacional para o estudo de fenômenos da consciência para investigar casos semelhantes. Mais de 800 casos semelhantes foram relatados mundialmente, desde que a história de Gabriel se tornou conhecida. Crianças no Japão, Índia, Alemanha e Estados Unidos foram identificadas com características semelhantes, cada uma oferecendo evidências únicas que comentários para um panorama mais amplo da natureza da consciência humana. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional criou um departamento especial para investigar os artefatos encontrados nos locais indicados por Gabriel. Análise de carbono 14 e outras técnicas de datação confirmaram as idades dos objetos e seus dados de 1995 e 1998. Gabriel, agora com 7 anos, continua surpreendendo pesquisadores com novos detalhes sobre a vida de Silvio Santos, que são consistentemente selecionados como precisos. Recentemente levaram pesquisadores do Parque Ibirapuera em São Paulo, onde alegaram que Silvio Santos havia gravações de programas inéditos durante uma visita secreta ao local. As gravações, uma vez descobertas e autenticadas, revelaram 15 programas completos e inéditos, todos com o estilo característico de Silvio Santos e abordando temas importantes para ele: união familiar, alegria brasileira e prosperidade nacional. Engenheiros de som confirmaram que as gravações foram feitas com equipamentos da década de 1990. "Preciso deixar esses programas para o futuro", explicou Gabriel em uma entrevista recente. "Sabia que um dia voltaria e precisaria deles para provar quem sou e continuar minha missão de alegrar as famílias brasileiras." A vida da família Silva mudou completamente devido à fama de Gabriel. Rosângela deixou seu emprego como professora para se dedicar integralmente ao cuidado de Gabriel e colaborar com pesquisadores. Carlos continua trabalhando como técnico em eletrônica, mas também atua como protetor de Gabriel durante eventos públicos e sessões de pesquisa. "No início, pensamos que nosso filho tinha problemas psicológicos", admite Rosângela. "Agora entendemos que somos guardiões de algo muito maior que nós mesmos. Gabriel não é apenas nosso filho, ele é uma ponte entre este mundo e o outro." A família recebe apoio financeiro de diversas instituições internacionais de pesquisa, permitindo que Gabriel continue seus estudos enquanto participa de pesquisas científicas. Ele frequenta uma escola regular em Osasco, onde é tratado como qualquer outra criança, embora seus professores conheçam sua situação particular. À medida que essa história incrível se aproxima do fim, uma pergunta persiste: quantas outras crianças no mundo mantêm memórias de vidas passadas? Quantos talentos extraordinários e conhecimentos impossíveis são atribuídos a dons naturais, quando na verdade puderam ser evidência de algo muito mais misterioso e maravilhoso? Gabriel continua performando, mas também vive sua infância, brinca com amigos, vai à escola e sonha com o futuro. No entanto, toda noite antes de dormir, ele olha para as estrelas e sussurra: "Obrigado por me deixar voltar. Desta vez, vou fazer tudo certo." Ian Stevenson, pioneiro na pesquisa de reencarnação, escreveu: "A evidência para a reencarnação vem de relatos espontâneos de crianças pequenas sobre vidas anteriores. Esses casos, quando investigados cuidadosamente, oferecem alguns dos melhores dados disponíveis que indicam a sobrevivência da personalidade humana após a morte." O caso de Gabriel Silva pode representar o exemplo mais bem documentado e cientificamente verificável dessas características já registradas. As implicações para nosso entendimento da consciência, identidade e continuidade da vida são profundas e revolucionárias.
O caso de Gabriel Silva continua aberto, sob investigação e cheio de possibilidades. O que sabemos é que em uma pequena casa em Osasco, São Paulo, uma criança de 6 anos carrega dentro de si as memórias, o talento e possivelmente a própria alma do maior comunicador da história da televisão brasileira. E se isso é possível, que outros mistérios aguardam ser descobertos na vastidão da consciência humana? O menino que diz ser Silvio Santos mudou tudo o que acreditávamos saber sobre vida, morte e o mistério eterno de quem realmente somos. Sua jornada continua, trazendo alegria às famílias brasileiras, exatamente como Silvio Santos prometeu que faria. E enquanto Gabriel cresce, carregando dentro de si o legado do homem do baú, uma coisa permanece certa: o sorriso brasileiro nunca desapareceu verdadeiramente, apenas encontrou uma nova forma de brilhar. Antes de terminar, quero pedir novamente que se inscrevam em nosso canal e deixem um like. Compartilhem essa história incrível com amigos e familiares. A verdade sobre consciência e vida após a morte pode ser muito mais extraordinária do que jamais imaginamos.